Um pai solteiro, uma aposta cruel, 3 meses na casa de um estranho que pretendia destruí-lo. Mas, às vezes, as apostas mais cruéis levam aos resultados mais inesperados. Milagres. Às vezes, perder tudo significa encontrar aquilo que você sempre procurou. Esta é a história de um milagre. Um homem que pensava não ter mais nada a perder, até descobrir que tinha tudo a ganhar. Antes de nós continuando, por favor, diga-nos de onde você está assistindo. Adoramos ver o alcance das nossas histórias. O ar dentro do bar de Ayer cheirava a cerveja velha e sonhos desfeitos. Raymond estava sentado sozinho no balcão, encarando um copo do qual não tinha muita vontade de beber. O barulho ao seu redor, risadas, o tilintar dos copos, o zumbido de um jogo esportivo na TV, parecia vir de debaixo d'água. Tudo parecia assim há 2 anos. Rapazes, vejam quem está aqui. Os ombros de Raymond se tensionaram. Ele reconheceu aquela voz. Dean Pritchard, 35 anos. Divorciado 2 vezes e valentão residente em Cedar Falls, que nunca superou a fase do ensino médio. Raymond Calloway, o próprio fantasma ambulante. Raymond manteve os olhos fixos à frente, o queixo apertado. Ele não deveria ter vindo aqui. Doreen, sua sogra, tinha ela praticamente o empurrou para fora de casa esta noite, insistindo que cuidaria de Pascal e da natureza durante a noite. Você precisa. Respire, ela dissera. Só por uma noite. Mas respirar parecia impossível. A cada segundo que o fazia lembrar do que havia perdido. Dean sentou-se no banco. Ao seu lado, trazendo consigo o cheiro de colonia cara e crueldade barata. Sabe no que eu tenho pensado, Calloway? Tenho pensado em como você costumava ser alguém importante nesta cidade. O melhor jogador de póquer que Cedar Falls já viu. Lembra disso? Raymond não disse nada. Os nós dos dedos dele ficaram brancos em volta do copo. Sua linda esposa costumava sentar bem ali. Dean apontou para uma mesa de canto, torcendo por você como se você fosse ganhar a Série Mundial. Qual era o nome dela mesmo? Annette. O som da voz dela. Ouvir o nome de Dean na boca fez o estômago de Raymond revirar. Mas isso foi antes. Não era. A voz de Dean baixou para um sussurro teatral. Antes que ela morresse, e você se transformou nisso. Ele gesticulou para a figura magra de Raymond, para o jeito como sua camisa pendia frouxamente sobre ombros que antes eram mais largos. Quer saber? Estou sentindo generoso esta noite. Uma partida de póquer como nos velhos tempos. Não estou interessado. Ouvir Dean se aproximou. Seus amigos Garrett e Lonnie estavam reunidos atrás dele. Ele agora está sorrindo como uma hiena. Você venceu. Vou-te dar 5,000 dólares em dinheiro vivo agora mesmo. Aqui, agora mesmo. Isso ajudaria com as contas médicas que você ainda está pagando, não é? O peito de Raymond da situação financeira apertou. As contas. As intermináveis contas esmagadoras do fim de semana de 3 semanas da Annette. A internação hospitalar antes de sua morte. A doença autoimune descoberta tarde demais. Os tratamentos que não funcionaram. Os custos do funeral ainda o estavam afundando. E se você ganhar? Raymond ouviu. Ele mesmo perguntou. O sorriso de Dean tornou-se afiado como uma navalha. Se eu ganhar, você e aquelas crianças de você vai morar com Pauline Defrine por 3 meses na Miller Road. Você sabe quem é? Estou falando da garota gorda. Uns 136 kg, se ela disser. Ele riu e amigos se juntaram à ideia. Você vai morar na casa dela, comer a comida dela, ser o filhinho dela. Família. 3 meses inteiros. O bar ficou em silêncio. Agora todos estavam ouvindo. Telefones surgindo, pessoas se aproximando. Cedar Falls era uma cidade pequena onde a fofoca era moeda corrente, e isso era prestes a ser um prémio enorme. Raymond deveria ter desistido. Toda a parte racional de seu cérebro gritava para que ele se levantasse e fosse embora, mas o cansaço o vencera. Derrubou todas as defesas que tinha. As noites sem dormir, o calor fantasmagórico de Annette. Corpo que ele ainda estendia a mão na cama, da mesma forma que Pascal, seu filho de 8 anos, tinha parado de sorrir, do mesmo jeito que Nature, de 6 anos, chorava pela mãe quando pensava que Raymond não conseguia ouvir. Ele estava tão cansado de ser fraco, tão cansado de ser o homem derrotado que todos desprezavam. Ótimo, disse Raymond. O bar inteiro explodiu em aplausos. Dean tinha sido um jogador de póquer fenomenal. Uma vez. Quando Annette ainda era viva, eles brincavam juntos em encontros românticos, e ela sempre dizia que ele conseguia ler as pessoas como livros abertos.
Ela se sentava em frente a ele, seus olhos escuros brilhando, chamando seus blefes e o aumento de suas apostas, fazendo-o rir até doer a barriga. Isso. Parecia que tinha sido há uma eternidade. Enquanto Dean embaralhava as cartas com uma confiança prática, Raymond tentava se concentrar. Tentou-se lembrar dos padrões, dos sinais, dos instintos que antes faziam o tornava imbatível. Mas suas mãos tremiam. Sua mente não parava de divagar sobre aquilo. Na noite de 2 anos atrás, Annette desmaiou na cozinha. Ela tinha estado preparando o jantar, espaguete, o prato favorito de Pascal, quando ela acabou de dormir. Raymond a segurou antes que ela caísse no chão, seu coração explodindo de terror enquanto os olhos dela reviravam. Annette, querida, fique comigo. Na ambulância, ela apertou a mão dele e sussurrou, estou desculpe. Eu não te ouvi. Durante meses, ele implorou para que ela consultasse um médico. Sobre seu cansaço. Durante meses, ela disse que estava bem, apenas cansada, como todos. As mães de crianças pequenas estavam cansadas. Quando descobriram a verdade, ela já havia falecido. Os órgãos já estavam falhando. Calloway, você está dentro ou fora? Raymond piscou, voltando à realidade. Dean o encarava com um deleite mal disfarçado. A primeira mão já havia sido distribuída. Raymond pegou suas cartas. Um par de setes, medíocre. Na melhor das hipóteses. O jogo durou 90 minutos, mas pareceu que foram segundos. Raymond tentou. Ele realmente tentou, mas a dor havia roubado sua concentração. Noites sem dormir o haviam levado a isso. Embutaram seus instintos. Toda vez que olhava para as cartas, via o rosto de Annette na cama do hospital, com os tubos e fios por toda parte, a mão dela tão pequena e fria na dele Dean estava praticando. Dean estava esperando exatamente por essa oportunidade, aprimorando suas habilidades há meses, sabendo que eventualmente ela chegaria. A fraqueza de Raymond o traria de volta a este bar. Quando Raymond baixou sua última mão, um par de 10 que não conseguiu vencer o trinca de damas de Dean, e o bar explodiu em comemoração. Risos e aplausos. Dean se levantou, com os braços erguidos em um triunfo teatral. Senhoras e senhores, Raymond Calloway e seus filhos se mudarão para a casa do elefante na Miller Road logo cedo. Segunda-feira de manhã. Ele se virou para Raymond, com um sorriso cruel e satisfeito. Espero que você. Como viver em grande estilo, Calloway. Muito em grande estilo mesmo. As risadas acompanharam Raymond o tempo todo. Caminho até sua caminhonete. Ele ficou sentado no estacionamento por 1 hora, motor desligado, mãos ele apertava o volante com tanta força que seus dedos ficaram dormentes. O que ele tinha feito? Com o que ele acabara de concordar. Pascal e a natureza não mereciam isso. Eles já haviam perdido a mãe. Não mereciam um pai que os decepcionava constantemente. Repetidamente. Quando Raymond finalmente dirigiu para casa, amanheceu. Estava quebrando sobre Cedar-Falls. Ele entrou na garagem da pequena casa alugada que mal conseguia pagar e simplesmente fiquei ali sentado, observando o nascer do sol, me sentindo o pior pai do mundo. Lá dentro, Pascal e Nature logo acordariam em suas camas. Eles correriam para abraçá-lo, ainda em seus. De pijama, inocentes e confiantes, e ele teria que lhes dizer que iriam se mudar novamente. Contar-lhes sobre uma aposta deles o pai havia perdido. Dizer a eles que tudo ficaria bem, mesmo quando ele próprio não acreditava nisso. Raymond deixou cair o seu, encostou a testa no volante e deixou as lágrimas rolarem. Pauline Dren ouviu sobre a aposta feita antes de domingo de manhã. Ela estava sentada à mesa da cozinha tomando café e observando os pássaros. Ela estava no comedor quando o celular começou a vibrar. Mensagem após mensagem, captura de tela após captura de tela. Postagens em redes sociais. Rindo do pobre coitado que tem que morar com a Pauline. Fotos dela de anos atrás com legendas cruéis e comentários. Imaginando quão humilhada ela devia se sentir. Pauline pousou a xícara de café com a mão firme e leu cada detalhe. Uma única mensagem. 28 anos e ela era o motivo de piada em Cedar-Falls há muito tempo. Como ela conseguia se lembrar? A garota gorda. A garota estranha que nunca saía de casa. Uma garota que abdicou de toda a sua juventude para cuidar de um pai moribundo e nunca se recuperou. Ela nem sempre fora assim. Tamanho. Quando adolescente, ela era atlética, jogava softball, praticava atletismo, tinha amigos, sonhos e um futuro que parecia promissor. Então, quando ela tinha 17 anos, seu pai sofreu um AVC grave. A mãe os havia abandonado anos antes, então não havia mais ninguém. Apenas Pauline e seu pai naquela velha casa de fazenda. Seu corpo traindo uma função de cada vez. Ela havia abandonado o ensino médio.
Para cuidar dele. 4 anos alimentando-o, dando-lhe banho, administrando seus medicamentos, vendo-o definhar lentamente enquanto a própria vida dela se esvaía. Ele morreu quando ela tinha 21 anos, e a dor quase a matou. Sozinha na casa que ele a deixara. Com sem educação, sem perspectivas de emprego, ninguém que se importasse se ela vivesse ou morresse. Pauline havia mergulhado numa escuridão tão completa que não conseguia encontrar as bordas. A comida tornou-se seu único consolo. Comer era a única coisa que lhe fazia sentir algo além do vazio. Aos 28 anos, ela havia engordado mais de 70 quilos e aceitado que essa seria sua vida. Sozinha, invisível, exceto quando alguém precisava de uma piada pronta. Mas enquanto Pauline estava sentada à mesa da cozinha, lendo aquelas mensagens cruéis, algo mudou dentro dela. Peito. Ela estava cansada de ser motivo de piada, cansada de se esconder, cansada de dar às pessoas assim como Dean Pritchard, eles tinham o poder de definir seu valor. Eles queriam que ela fosse humilhada. Eles queriam que ela batesse a porta na cara de Raymond Calloway e provasse que era exatamente tão patética quanto ele. Eles acreditaram. Pauline decidiu naquele momento que não lhes daria a resposta. Satisfação. A manhã de segunda-feira chegou fria e cinzenta. Raymond estava na varanda de Pauline de frente às 9 horas em ponto. Pascal na natureza, de cada lado dele, cada um segurando uma de suas mãos. O aperto do filho era firme, tomado pela ansiedade. Os olhos da filha estavam vermelhos de tanto chorar naquela manhã. Por que temos que nos mudar de novo, papai? A natureza perguntou. O café da manhã, a vozinha dela partindo o coração dele. É só por um tempinho, bebê. Raymond lhe dissera, sem conseguir encará-la. Apenas 3 meses. Vai acontecer para ficar bem. Mas, parado naquela varanda, Raymond não acreditava no próprio umbigo. Palavras. A casa de fazenda era antiga, mas bem conservada, pintada de branco com persianas verdes. Um balanço de varanda balançava suavemente na brisa. O quintal estava arrumado. Flores desabrochando e canteiros cuidadosamente cultivados. Não era o que Raymond esperava, embora se odiasse por isso. Ter expectativas. Ele bateu na porta, com o coração martelando contra as costelas. A porta se abriu. Pauline Dufra estava diante deles, e o primeiro pensamento de Raymond foi. Uma coisa que o fez sentir uma vergonha imensa foi perceber que Dean estava certo sobre o tamanho dela. Ela era uma mulher grande, facilmente 300 quilos. LB, vestindo jeans e um suéter azul simples. Mas seu rosto o surpreendeu. Olhos castanhos suaves, uma expressão doce e gentil. Ela não parecia zangada ou humilhada. Ela parecia calma. Você deve ser Raymond, disse ela. Sua voz era firme, sem qualquer traço de amargura. Sou Pauline. Entre. Preparei o café da manhã. Raymond piscou. Você sabe por que estou aqui. Eu sei exatamente por que você está aqui. Pauline olhou diretamente nos olhos, e Raymond sentiu como se ela. Eu conseguia ver através dele. Dean Pritchard acha que morar comigo é um castigo. Ele acha que isso vai humilhar nós dois. Ela deu um passo para o lado, gesticulando para que eles entrassem. Acho que nós deveria provar que ele estava errado. Por um longo momento, Raymond não conseguiu se mexer. Ele esperava raiva. Esperava que a porta se fechasse na sua cara. Esperava ser ele se virou para poder dizer a Dean que a aposta estava cancelada e enfrentar quaisquer consequências que viessem a seguir. Ele não tinha. Graça esperada. Vamos lá, disse Pauline gentilmente, seu olhar se voltando para Pascal. Natureza. Vocês dois devem estar com fome. Gostam de panquecas. Os olhos de Natureza se arregalaram. Ela adorava panquecas. Annette costumava fazê-las todos os domingos de manhã, sempre com gotas de chocolate dispostas em formato de carinha sorridente. Rostos. Sim, senhora, disse Pascal baixinho, sempre o irmão mais velho protetor, apertando a mão da irmã. Pauline sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos e fez a porta se abrir ainda mais. Então vamos te alimentar. Podemos, depois a gente resolve o resto. Raymond a seguiu para dentro, carregando a mochila deles no ombro. Sentindo como se tivesse acabado de entrar em algo que não conseguia compreender. A casa de fazenda era aconchegante e cheirava a canela e café. A cozinha era grande, com paredes amarelas e cortinas brancas, e a luz da manhã entrava por entre os fios. Através de janelas limpas. Uma mesa já estava posta com 4 pratos, copos de suco de laranja e uma travessa dourada. Panquecas. Pauline se movia devagar, mas com propósito, seu tamanho a obrigava a ter cuidado ao se movimentar pelo espaço.
Ela puxou cadeiras para Pascal e para a natureza, serviu-lhes panquecas com uma delicadeza que fez a garganta de Raymond apertar. Eu sou, Pascal, disse o filho educadamente, do jeito que a neta o havia ensinado. Eu tenho 8 anos. Esta é minha irmã, Nature. Ela tem 6. Foi um prazer conhecer vocês dois. Pauline colocou xarope e manteiga na mesa. Eu tenho um quintal grande se vocês quiserem brincar depois. Café da manhã. Tem até um balanço de pneu. A natureza pareceu-se alegrar pela primeira vez naquela manhã. Sério. Sério. Paulina olhou para Raymond. Você também deveria comer. Parece que você não come uma refeição decente há semanas. Ela não estava errado. Raymond havia perdido 14 quilos desde a morte de Annette. Comer parecia inútil na maioria dos dias. Mas ele se sentou. Porque Pascal e a natureza estavam observando, e ele precisava mostrar a eles que tudo ficaria bem, mesmo que ele não conseguisse. Ainda não acredita? As panquecas estavam ótimas, melhores que ótimas, leves e fofinhas, com a quantidade perfeita de baunilha, e ela era uma cozinheira péssima. Queimava tudo, ria da situação e pedia pizza. Eles brincavam que Raymond havia se casado com ela por seu senso de humor, não por suas habilidades culinárias. A lembrança o atingiu como um soco no estômago. Ele pousou o garfo, de repente incapaz de engolir. Você está bem? Ei, perguntou Pauline baixinho. Do outro lado da mesa, Pascal estava observando-o com aqueles dois olhinhos cansados, com 8 anos e já carregando o peso de saber que seu pai mal havia partido. Aguentando firme. Porque vocês dois não vão explorar o quintal, sugeriu Pauline, percebendo a tensão. Eu vou. Limpe isso aqui. Pascal hesitou, seus instintos protetores em conflito com a chance de deixar sua irmãzinha ser criança. Por 5 minutos. Finalmente, ele assentiu. Vamos lá, natureza. Vamos ver o balanço. Quando a porta dos fundos se fechou atrás deles, um silêncio pesado se instalou na cozinha. Raymond se obrigou a olhar para Pauline. Me desculpe, disse ele, com a voz embargada. Duro. Por estar aqui, pelo que essa aposta realmente significa, por fazer parte de algo criado para zombar de você. Pauline ela ficou em silêncio por um momento, com as mãos apoiadas na mesa. Posso-te contar uma coisa, Raymond? Ele assentiu. Quando eu concordei em deixar você ficar, não foi porque sou algum tipo de santa. Ela o encarou, e havia aço por trás de seus olhos. A gentileza. Foi porque eu estava com raiva. Passei a vida inteira sendo invisível ou motivo de piada. Meu pai. Ele ficou doente quando eu tinha 17 anos e eu desisti de tudo para cuidar dele. Sem baile de formatura, sem faculdade, sem amigos. Só eu e ele nesta casa, ano após ano, até ele morrer. A voz dela não. Hesitei, mas Raymond conseguia ouvir a dor por baixo. Depois que ele faleceu, eu desmoronei. Parei de me importar comigo mesma. Parei de me importar com tudo, e o mundo ficou feliz em me descartar. A garota gorda, a garota estranha, a garota que nunca ela saiu de casa. Inclinou-se ligeiramente para a frente. Dean Pritchard ganhou esta aposta. Para provar que não valho nada. Eu disse sim porque queria provar que não valho. Raymond sentiu algo se abrir em seu peito. Você não é inútil, Pauline. Você está longe disso. Nem você. As palavras dela atingiram como pedras. Eu ainda não conheço a sua história. Raymond, mas eu vejo que você está carregando algo pesado. E vejo que aquelas crianças lá fora precisam do pai delas. Sobreviver a isso. Ela ficou juntando pratos. Então, é o seguinte, você está aqui. Por 3 meses. Podemos passar esse tempo sendo infelizes, dando a Dean exatamente o que ele quer, ou podemos aproveitá-lo. Descobrindo como ficar bem. Sua escolha. Pela janela, Raymond podia ver Pascal empurrando a natureza para o balanço de pneu. Os dois rindo. Uma risada verdadeira que ele não ouvia há tempos. Meses. Certo, ele sussurrou. Vamos descobrir como ficar bem. A primeira semana foi a mais difícil. Raymond não conseguia parar de pensar na crueldade da aposta. No fato de sua presença naquela casa ser supostamente, aquilo era um castigo para ambos. Toda vez que Pauline entrava na sala, a vergonha subia pela espinha dele. Ele se dedicou ao trabalho, consertando as coisas que precisavam de reparo na casa da fazenda. Os degraus da varanda estavam apodrecendo. A cerca. Havia lacunas. A torneira da cozinha pingava constantemente. Ele trabalhava desde o amanhecer até seu corpo implorar por descanso. Em parte para ser útil e em parte para evitar conversa. Pauline deixou.
Ela não insistiu, não, ela simplesmente se certificava de que houvesse café pronto todas as manhãs e jantar na mesa todas as noites. Noite. Ela foi gentil com Pascal de uma forma que deixou Raymond com o coração apertado. Paciente com a dor deles, gentil com seus medos, nunca tentando substituir o que haviam perdido. Pascal, sempre protetor, observou Paulina atentamente no início. Mas, no terceiro dia, Raymond encontrou o filho ajudando-a a recolher os ovos do galinheiro que ela mantinha nos fundos, fazendo perguntas sobre a galinha. Nomes e porque bicavam coisas brilhantes. A natureza se apaixonou pelo jardim de Pauline. Ela seguiu a mais velha. Mulher por toda parte, mãozinhas ajudando a arrancar ervas daninhas, aprendendo os nomes das flores, tagarelando sobre borboletas. E pássaros. Senhorita Polly, disse a natureza certa tarde. Ela havia começado a chamá-la de. Que fez tudo sozinha. Você acha que a mamãe consegue me ver do céu? Raymond, que estava consertando a cerca ali perto, quando congelou. Sua filha raramente falava de Annette. Doía demais. Pauline se ajoelhou. Lentamente, com as articulações protestando, até que seus olhos estivessem na mesma altura da natureza. Ela disse, eu acho que sua mãe consegue te ver, e acho que ela está muito orgulhosa da menina forte e gentil que você está se tornando. Natures com os olhos cheios de lágrimas, ela disse, sinto falta dela. Eu sei que você também sente, querida. Não tem problema nenhum em sentir falta dela. Sinto falta dela. Não tem problema ficar triste. Pauline abriu os braços, e a natureza desabou em elas, soluçando em seu ombro enquanto ela a abraçava e não tentava aliviar a dor com promessas vazias. Raymond teve que se virar, suas próprias lágrimas embaçando sua visão. Através da cerca, por entre as árvores, por entre o peso que o pressionava no peito, ele ouviu a voz de Annette, de 2 anos atrás. Prometa-me que você deixará as crianças serem amadas, Raymond. Prometa-me que você não excluirá ninguém. Ele não tinha conseguido prometer a ela isso. Ele estava ocupado demais implorando para que ela não fosse embora. Mas ver Pauline segurando sua filha chorando com tanta ternura, Raymond se perguntou se talvez Annette soubesse de alguma forma. Talvez ela soubesse que ele acabaria aqui, nesta situação. Um momento com essa mulher que compreendeu que o luto precisa de espaço para respirar. Isso. À noite, depois que as crianças adormeceram, Raymond encontrou Pauline sentada na corda da varanda. O céu estava cheio de estrelas. O ar tinha cheiro de melão. Obrigado, disse ele baixinho. Pelo que você fez, com a natureza hoje. Paulina olhou para ele. Ela é uma criança linda. Eles ambos são. Eles perderam a mãe há 2 anos. O nome dela era Annette. Annette. Ela tinha 29 anos. Sinto muito. Raymond sentou-se nos degraus da varanda. De repente, ficou exausta. Ela estava cansada há meses. Implorei para que ela consultasse um médico. Mas ela continuava dizendo que estava bem. Quando descobrimos que era uma doença autoimune, já era tarde demais. Ela morreu. Semanas após o diagnóstico. A dor ainda era tão intensa que chegava a doer. Eu deveria ter ela a fez ir ao médico. Deveria ter percebido antes. Deveria. Você não pode saber disso. Pauline interrompeu gentilmente. Você não pode saber se teria feito diferença. Uma culpa como essa vai te consumir por dentro se você deixar. Raymond olhou para cima. Para ela. Você parece saber. Eu sei. A expressão de Pauline era distante. Recordando. Quando meu pai morreu, senti alívio por um instante. Esse lampejo. Senti um alívio enorme por tudo ter acabado, por estar livre. Então veio a culpa e quase me matou. Me destruiu. Como eu poderia sentir alívio? Que tipo de monstro eu era? Você não é um monstro. Você deu a sua vida por ele. E você amou sua esposa com todas as suas forças. Você tinha. Mas às vezes o amor não é suficiente para salvar as pessoas, Raymond. Às vezes o mal, coisas ruins acontecem com pessoas boas, e tudo o que podemos fazer é sobreviver a elas. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, o balanço rangia suavemente, a noite os envolvia como um cobertor. Pela primeira vez em 2 anos, Raymond não se sentiu tão sozinho. Pela segunda vez durante um mês, algo havia mudado. Raymond e Paulina haviam entrado em uma rotina. Sem forçar a barra, sem constrangimento, apenas naturalmente. Eles tomaram café juntos no de manhã, enquanto Pascal e Nature tomavam o café da manhã, conversavam sobre coisas banais, o tempo, os reparos. Raymond estava preparando as receitas que Pauline queria experimentar. Nada profundo, nada assustador. Apenas companhia.
Pascal começou a levar seus trabalhos de casa para Pauline, pedindo ajuda com matemática. Problemas que Raymond não conseguia resolver. A senhorita Pauli é muito inteligente, pai, ele dissera certa noite. Ela sabe tudo sobre frações. A natureza declarou Pauline sua melhor amiga quando Pauline ensinou a fazer biscoitos de chocolate. Biscoitos feitos do zero. Quando voltarmos para casa, a senhorita Polly pode vir também? Perguntou Raymond, certa noite, na hora de dormir. E ele não sabia como responder. Raymond ele se viu notando coisas sobre Pauline que Dean Pritchard e todos em Cedar Falls haviam decidido que não existiam. Importa. O jeito como ela cantarolava enquanto cozinhava. A curva suave do seu sorriso. Quando Pascal contava piadas. A inteligência em seus olhos, perspicazes e observadores. Ela se educou através dos livros, centenas deles enfileirados nas prateleiras de sua sala de estar. Ela podia falar sobre literatura, história, ciência, qualquer coisa. E ela era gentil, profundamente, genuinamente gentil de certa forma. Raymond não via isso há anos. Numa noite chuvosa de terça-feira, no meio do segundo mês, tudo mudou. As crianças estavam dormindo. Raymond e Pauline sentou-se na varanda coberta, observando a tempestade avançar pelos campos. Relâmpagos brilhavam no céu. Distância. O trovão ribombava baixo e profundo. O ar cheirava a terra molhada e eletricidade. Posso te perguntar uma coisa? A voz de Pauline era baixa, quase perdida na chuva. Alguma coisa? Porque você realmente concordou com essa aposta? Raymond já esperava essa pergunta, a temia. Eu estava cansado, ele disse finalmente. Cansado de ser o viúvo derrotado que todos lamentam. Cansado de afogado em contas que não consigo pagar. Cansado de falhar com meus filhos repetidamente. Ele engolia em seco. Eu queria provar que não estava completamente destruída. Eu queria ganhar alguma coisa, qualquer coisa, mesmo que isso signifique tomar a decisão mais estúpida da minha vida. Você se arrepende? Raymond se virou para olhá-la. Olhe bem para ela, para a mulher. Quem abriu a porta para ela quando ela tinha todo o direito de fechá-la? Quem alimentou os filhos dele e consolou a filha enquanto ela chorava? Quem lhe ofereceu um lugar para se curar sem exigir nada em troca? Não, disse ele suavemente. Não me arrependo. Não mais. Os olhos de Pauline brilharam com lágrimas. Estou sozinha há 4 anos, Raymond. 4 anos nesta casa sem nada. Mas livros e arrependimentos me faziam companhia. Quando todos começaram a apostar sobre a aposta, eu queria desaparecer. Queria provar que eles tinham razão, que eu era patético demais até para abrir a porta. Ela enxugou os olhos. Mas aí eu fiquei com raiva e decidi que preferia ficar com raiva do que envergonhada. Então eu te deixei entrar, pensando que talvez nós duas pudéssemos sobreviver a isso. Mas agora a voz dela falhou. Agora estou com medo. De quê? De você ir embora daqui a 1 mês. De voltar. Estar sozinha. Estar aqui é o período mais feliz que vivi em anos, sabendo que isso tem prazo de validade. Data. O coração de Raymond estava acelerado. Ele se levantou lentamente, atravessou a varanda e se ajoelhou. Ela se abaixou em frente à sua cadeira. Pauline, olhe para mim. Ela olhou, com lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Você nos salvou, disse Raymond, com a voz rouca. Com emoção. Você abriu sua porta, sua casa e seu coração para 3 pessoas destroçadas e começou a nos reconstruir. Juntos, sem nem perceberem. Pascal ri agora. A natureza volta a brincar. E eu consigo respirar. Pela primeira vez em 2 anos, eu consigo respirar de verdade. Pauline, eu não quero ir embora. Quando os 3 meses terminarem, eu não quero voltar para aquilo. Casa alugada que parece um túmulo. Não quero tirar meus filhos do primeiro lugar onde foram felizes desde que a mãe deles morreu. E eu não quero que ele estendesse a mão, hesitei, e então gentilmente peguei a dela. Não quero me separar dela. Você. Pauline olhou fixamente para ele, com a respiração presa na garganta. Você não sabe o que está fazendo. Estou dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Estou dizendo que em algum lugar neste passado em 2 meses, você se tornou importante para mim. Você se tornou meu lar. Eu não sou ela, Raymond. Eu não sou a Annette. Eu sei disso. Eu amei a Annette como eu tinha tudo, e perdê-la quase me matou. Mas você não é a Annette. Você é Pauline. E você é tudo o que eu sou. Ele lutou para encontrar as palavras. Não sabia que precisava disso.
A chuva caía torrencialmente ao redor deles, tamborilando na varanda. Do telhado, lavando o mundo. Paulino puxou delicadamente para cima e depois se levantou lentamente. Com cuidado. Por um instante, eles apenas se olharam, duas pessoas feridas. Que se encontraram nos destroços. Então Paulino o abraçou, e Raymond a apertou contra si. Inalando o perfume dos cabelos dela, sentindo as batidas do coração dela contra o seu peito, e algo dentro dele que havia sido congelado por 2 anos, finalmente começou a descongelar. O último mês passou voando. Naquela noite chuvosa, Raymond e Paulina haviam cruzado uma linha invisível, e não havia como voltar atrás. Não que nenhum dos dois queria. Eles não se precipitaram em nada físico. Ambos sabiam que aquilo era importante demais para ser estragado. Mas agora havia uma compreensão, uma ternura que não existia antes. Raymond iria amparar Pauline. Observando-o enquanto trabalhava, com um sorriso terno no rosto. Pauline encontrava pequenos presentes que Raymond deixava para ela. Selvagem flores em seu travesseiro, seu chá favorito reabastecido, um livro que ela havia mencionado que queria. Pascal e a natureza perceberam. As crianças sempre faziam isso. Papai, você e a senhorita Polly estão apaixonados? Perguntou a natureza certa noite. Sua voz estava cheia de curiosidade inocente. Raymond a estava colocando na cama, e a pergunta o pegou completamente de surpresa. Você se importaria se fôssemos? Nature refletiu sobre isso. Sério. Mamãe gostaria que você fosse feliz. Ela me disse isso antes de ir embora. Para o céu. Ela disse, cuide do papai por mim. Certo. Certifique-se de que ele se lembre. Como sorrir. Os olhos de Raymond ardiam em lágrimas. Ela disse isso para você. E você sorri muito agora, papai, quando olha para a senhorita Polly. É mesmo? Sim. Então, eu acho que está tudo bem. A aprovação de Pascal veio de outra forma. Ele bateu na porta do quarto de Raymond tarde da noite, sua expressão séria. Pai, podemos conversar? Claro, amigão. Entre. Pascal sentou-se na beira da cama, mexendo as mãos inquieto. Eu sei que a mamãe não vai voltar. O coração de Raymond apertou. Pascal, eu estou. Ela não é mais uma criancinha, pai. Eu sei que ela não vai voltar. Sua voz era firme, mas seus olhos estavam marejados. E eu sei que você está muito triste. Você tenta esconder, mas eu percebo. Me desculpe, filho. Nunca quis que você se preocupasse comigo. Mas já não me preocupo tanto. Não desde viemos aqui. Pascal olhou para ele. A senhorita Polly te faz feliz. Ela faz todos nós felizes. E acho que a mãe gostaria dela. Raymond puxou o filho. Em um abraço apertado. Você é a criança mais corajosa que eu conheço. Podemos ficar, pai, depois de 3 meses. Podemos ficar por aqui, por favor. Estou trabalhando nisso, amigo. Prometo que estou trabalhando nisso. A verdade é que Raymond não estava pensando em outra coisa. Como será que eles conseguiriam fazer isso dar certo? O contrato de aluguel da casa estava quase no fim. Ele já tinha conversado com o chefe sobre a possibilidade de se mudar para lá. Em projetos extras para economizar dinheiro. Ele até conversou discretamente com um advogado imobiliário sobre o que seria necessário para mudar-se oficialmente para a casa de Pauline para tornar esse relacionamento permanente. Mas havia mais uma coisa que ele precisava fazer. Primeiro. Um último fantasma para deixar descansar. 4 meses depois de se mudar para a casa de Pauline, um mês após o término do período oficial de 3 meses, um mês depois que Raymond perguntou baixinho a Pauline se eles podiam ficar, e ela caiu em prantos, dizendo que sim, Raymond foi embora. Entrou no bar de Ayard. O ambiente ficou em silêncio no instante em que ele entrou. Todas as cabeças se viraram, a conversa parou. Todos em Cedar Falls acompanhavam o desenrolar da história, aguardando o desfecho. Iria pousar. Dean Pritchard sentou-se em seu lugar de costume, cercado por Garrett e Lonnie, com uma cerveja na mão e aquele sorriso familiar no rosto. Mas quando Renan se aproximou, não da carcaça quebrada que ele havia derrotado meses atrás, mas de alguém. Diferente, alguém que se mantinha ereto e se movia com propósito, o sorriso irônico de Dean. Hesitou. Retch, disse Raymond claramente. Sua voz ecoou pelo bar silencioso. Dean riu nervosamente. O quê? Você me ouviu? Mesmo jogo, mesmas apostas, mas invertido. Raymond puxou a cadeira em frente a Dean e sentou-se. Eu ganhei. Você se levanta na frente de todos aqui e pede desculpas publicamente a Pauline. Admita que você estava errado sobre ela. O bar irrompeu em murmúrios. Telefones foram sacados.
As pessoas se aproximaram. Este jogo seria melhor que o primeiro. E se eu ganhar? Perguntou Dean, embora sua confiança estivesse claramente abalada. Sorriu. Um sorriso verdadeiro, provavelmente o primeiro que Dean já tinha visto nele. Você não vai. Porque Raymond não era o mesmo homem que estivera sentado àquela mesa 4 meses atrás. Aquele homem estava se afogando em tristeza, mal sobrevivendo, exausto demais para pensar com clareza. Aquele homem havia perdido tudo o que importava. Este Raymond havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. O jogo durou 2 horas. Raymond jogou com paciência e precisão, lendo os sinais de Dean como se fossem um livro que tivesse memorizado, explorando cada fraqueza, punindo cada erro. Dean ficou cada vez mais frustrado, bebendo demais. Muito, cometendo erros que não teria cometido contra o viúvo desiludido de quem se lembrava. Raymond passou os últimos 4 meses se reconstruindo, voltando a se alimentar. Dormindo de novo, rindo de novo. Pauline tinha-lhe mostrado que valia a pena lutar por ele. Pois, e agora ele estava pronto para lutar. Quando Raymond baixou sua última mão, 4 reis, o bar explodiu em aplausos e gritos. O rosto de Dean empalideceu. Suas mãos tremiam enquanto ele encarava as cartas como se elas o tivessem traído pessoalmente. Raymond se levantou lentamente, com o coração palpitante de vitória e vindicação. Levante-se, Pritchard. Por um momento, Dean pareceu que ia recusar, mas o bar inteiro estava assistindo. Todos os celulares estavam gravando. A reputação dele, o quê? Pouco restava, tudo estava por um fio. Lentamente, humilhado, o reitor Pritchard se levantou. Diga, disse Raymond em voz baixa. Dean cerrou os dentes. Eu estava errado sobre Pauline Duran. Mais alto. Dean fechou os olhos. Estou errado sobre Pauline Duran. Sua voz falhou de vergonha. Ela não é o que eu. Ela disse que era. Ela é. Ele engasgou com as palavras. Ela é uma boa pessoa. Continue. Ela é gentil e inteligente, e não merecia o jeito como eu falei dela, o jeito como qualquer um de nós falou dela. A expressão no rosto de Dean era vermelho, seja de raiva, humilhação ou ambos. E me desculpe. O bar estava completamente silencioso. Raymond assentiu uma vez. Era tudo o que eu precisava ouvir. Ele se virou. E saiu do bar de Ayard sem olhar para trás, deixando Dean Pritchard parado ali, nas ruínas do seu próprio crueldade. Lá fora, o ar da noite estava fresco e limpo. Raymond entrou em sua caminhonete e dirigiu até sua casa de campo na Miller Road, para a mulher que o salvara, para a vida que ele reconstruiu do nada. Para casa. Raymond e Pauline se casaram. No outono seguinte, no jardim de sua casa, o mesmo jardim onde Raymond percebera pela primeira vez que estava se apaixonando. Amor com ela, onde Pauline havia ensinado sobre borboletas e sobre a natureza, onde Pascal havia ajudado na colheita de vegetais. Era uma cerimônia pequena, apenas com a família e alguns amigos que se mostraram dignos de estar presentes. Pascal serviu como porta-alianças, com um ar orgulhoso e sério em seu pequeno terno. A natureza espalhou pétalas de flores pelo caminho. Corredor improvisado, rindo de pura alegria. Duran, a sogra de Raymond, estava sentada na primeira fila, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Antes da cerimônia, ela puxou Raymond para um canto e disse: Annette, ela teria adorado ela. Ela teria desejado isso para você. Ela teria desejado que você fosse feliz. Você realmente acha isso? Eu sei. Então, minha filha te amava com ela lhe deu tudo, Raymond. Seu último desejo era que você vivesse. Não apenas sobrevivesse. Vivesse. E você está fazendo isso agora. Ela ficaria tão orgulhosa. Enquanto Raymond estava no altar, que na verdade era apenas um arco que Pauline havia decorado com trepadeiras. Rosas, à espera de sua noiva, ele sentiu algo que pensou que duraria para sempre. Esperança. Pauline apareceu no final do corredor com um vestido branco simples e flores. Em seus cabelos, seu rosto radiante de felicidade. Ela havia perdido cerca de 18 quilos ao longo dos anos. No último ano, não por meio de dietas radicais ou pressão, mas simplesmente por ser amado, por ter motivos para cuidar de mim. Ela mesma novamente, através da alegria que substituiu a tristeza. Mas Raymond teria-se casado com ela de qualquer tamanho. Ele estava apaixonado. Com o coração em primeiro lugar, com sua bondade e força, e a maneira como ela abriu sua porta para 3 pessoas fragilizadas e ensinou-lhes como curar. Enquanto Pauline caminhava em direção a ele lenta e cuidadosamente, ela com um sorriso tão radiante que iluminava o mundo inteiro, Raymond sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas.
Ela o alcançou e o pegou em seus braços. Com as mãos, e sussurrou, obrigado por provar que eles estavam errados. Raymond sorriu. Entre lágrimas. Obrigado por me receber. O ministro, um velho amigo de o pai de Pauline, pigarreou e começou, meus queridos, estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de duas almas que se encontraram da maneira mais inesperada. Pascal e a natureza estavam presentes. Ao lado deles, de mãos dadas, com os rostos radiantes. Atrás deles, o jardim Pauline, que ela mesma construíra, floresceu num turbilhão de cores. A casa de campo estava de pé. Sólida e aconchegante, com as janelas iluminadas. O céu estava de um azul brilhante. Nuvens à deriva, preguiçosas e perfeitas. Tudo estava perfeito. Quando o ministro disse, pode beijar sua noiva. Raymond puxou Pauline para perto e a beijou como se ela fosse a resposta para. Ele havia esquecido como rezar todas as orações. A pequena multidão irrompeu em aplausos e aplausos. Pascal deu um grito de alegria. Nature pulou na ponta dos pés, batendo palmas. Juntos. Durene enxugou os olhos e riu. E em algum lugar Raymond poderia jurar que ele sentiu a presença de Annette. Não estava triste, nem com ciúmes, mas feliz por ele. Orgulhosa dele, grata por seus filhos terem uma mãe que os amava intensamente e completamente. Grata por seu marido ter encontrado um motivo para continuar vivendo. A aposta de Dean Pritchard tinha como objetivo destruí-lo. Tinha sido concebido como punição, como humilhação, como prova de que Raymond Calloway não tinha mais nada a perder. Em vez disso, tinha-lhe dado tudo. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e Pascal e a natureza dormiam em suas camas, Raymond e Pauline estavam juntos. Na varanda deles, na casa deles, na vida deles, observando as estrelas surgirem no céu escurecendo. Você alguma vez imaginou isso? Perguntou Pauline, com a cabeça apoiada no chão. No ombro de Raymond. Há 6 meses. Não, há 6 meses, eu só estava tentando sobreviver a cada dia. Eu não conseguia imaginar nada além da próxima hora. Ele me beijou. No topo da cabeça dela. E você? Há 6 meses, eu estava sentada nesta casa. Sozinha, convencida de que passaria o resto da vida sendo invisível. Então você bateu na minha porta e tudo mudou porque você me deixou entrar. Você poderia nos rejeitar. Eu quase fiz isso. A voz de Pauline era suave. Eu estava tão com medo, Raymond. Medo de ser humilhada. Medo de deixar você ver o quão sozinha eu estava. Medo de deixar se você entrasse, isso só significaria mais dor depois. Mas eu estava mais com raiva do que com medo. E a raiva me salvou. Raymond a virou para encará-lo, suas mãos suaves sobre ela. Ombros. Você nos salvou. Você abriu sua porta e seu coração para 3 estranhos. E você nos devolveu a vida. Nunca se esqueça de que nos salvamos mutuamente. Raymond. Eu também estava me afogando, Raymond. Só que você não conseguia ver isso de fora. Eles se abraçaram enquanto a última luz desaparecia do céu e as primeiras estrelas surgiam. Dentro da casa, Pascal e Nature dormiam em paz, seguros e amados. O jardim fervilhava com sons noturnos, grilos e rãs, e o sussurro suave do vento entre as folhas. Este era o lar. Esta era a família. Isto era amor. Não o primeiro amor. Não o amor. Raymond pensava que teria amor para sempre, mas amor verdadeiro, mesmo assim. Um segundo, uma oportunidade. Um presente embrulhado na embalagem mais feia que se possa imaginar. Uma aposta cruel. Uma humilhação pública. 3 meses destinados a destruir ambos. Em vez disso, aqueles 3 meses os reconstruíram. Obrigado, Raymond sussurrou para ela. Cabelo. Por quê? Por ter tido a coragem de abrir aquela porta. Pauline sorriu contra o peito dele. Obrigado por ter tido a coragem de passar por isso. Às vezes, as piores apostas levam aos melhores resultados. Às vezes, perder significa ganhar tudo o que importa. Às vezes, as intenções mais cruéis pavimentam o caminho. O caminho para as maiores bênçãos. Raymond Calloway entrou num bar. Quebrado e desesperado. E ele saiu dali tendo tomado a pior decisão da sua vida. Mas essa decisão o levou a aqui, para esta mulher, este lar, esta família, esta vida que vale a pena ser vivida. Se você já sentiu que sua história havia acabado, espero que isso lhe lembre que novos capítulos podem começar nos momentos mais difíceis. De maneiras inesperadas. Que o amor pode nos encontrar até mesmo em nossos momentos mais sombrios. Que às vezes, o que parece ser um fim é,
na verdade, um começo. Porque Raymond perdeu uma aposta e teve que morar com uma mulher que todos consideravam inútil. Mas ela não era inútil. Ela era tudo o que ele precisava, tudo o que seus filhos precisavam. Embrulhado numa embalagem que o mundo havia decidido que não importava. Estavam enganados. Dean Pritchard estava errado. Todos que riram, zombaram e postaram mensagens cruéis. As mensagens estavam todas erradas. E provar que estavam erradas tornou-se a base de uma vida bela. Anos depois, quando Pascal e Nature cresceram com eles, contavam para suas próprias famílias a história de como o pai recuperou a vida ao perder um jogo de póquer. Como 3 meses em uma casa de fazenda na Miller Road se transformaram em uma eternidade. Como a mulher. O que era considerado um castigo se tornou a maior bênção que sua família já recebeu. Raymond e Pauline costumavam sentar-se no balanço do porto, o mesmo balanço onde haviam conversado pela primeira vez, onde as paredes tinham de descer, onde o amor começou. E eles dariam as mãos e se lembrariam. Se lembrariam que às vezes os maiores presentes da vida vêm dos nossos momentos mais difíceis, que a bondade é mais forte que a crueldade, que o amor nem sempre é como esperamos. Perder pode ser muito doloroso. É como ganhar quando você acaba exatamente onde deveria estar. Se esta história te tocou seu coração, se você já se sentiu despedaçado e encontrou cura em lugares inesperados, se você acredita em segundas chances. E sobre o poder da bondade, adoraria ouvir de vocês nos comentários. Compartilhem suas próprias histórias de como encontraram esperança na escuridão. Lugares. Vamos nos lembrar de que nossas histórias ainda não terminaram. E se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que seu próximo capítulo pode estar apenas em um instante inesperado. Ou uma porta se abrir, uma pessoa te ver, uma chance de provar que você é. O mundo está enganado sobre o seu valor. Não desista. Sua história ainda está sendo contada. Escrito. Obrigada por assistir. Até a próxima, lembre-se que o amor nos encontra nos lugares mais inesperados, e às vezes as melhores apostas são aquelas que nós perder.